Você deve estar se perguntando assim, como que um toque é capaz de ajudar ou eliminar a causa de um bebê sofrer por cólicas, gases e disquesia? Você tem que entender que o movimento é vida, o movimento ajuda o seu bebê a se desenvolver. Desde quando ele estava aí dentro da sua barriga, que você começou a sentir os movimentos dentro da sua barriga, isso já começa a ajudar de maneira direta o corpo do bebê crescer e se desenvolver. Depois que o bebê nasce, esses movimentos que começaram ainda na fase intrauterina, na sua gestação, eles permanecem, são os movimentos que você percebe involuntários. A gente chama isso de reflexos. Esses movimentos contribuem muito para o desenvolvimento do bebê. O que eu quero que você entenda existe uma sincronia, existe um ritmo para que tudo aconteça de maneira normal, fisiológica. Ou seja, quando seu bebê começa a sugar seu peito, existem movimentos nesses músculos do pescoço, movimentos na mandíbula, movimento no rosto. Se você reparar, movimento até o crânio do seu bebê enquanto ele mama. E esse movimento não é só percebido aqui na parte crânio cervical e do pescoço. Esse movimento também vai acontecer nas vísceras. Então, o alimento vai descer pelo esôfago, vai chegar no estômago, o estômago vai ter que se movimentar para ajudar nessa digestão. Depois que o estômago fez a digestão, ele vai mandar esse alimento para o intestino. O intestino tem a função de assimilar o que ele quer e o que ele não quer, ele vai jogar para o intestino grosso. Depois disso, forma-se o bolo fecal e vai ser eliminado através das fezes. Para que isso tudo aconteça, tem que ter um ritmo, acontece de maneira sincrônica. E uma das principais causas do bebê sofrer e ter dores e desconforto é essa imaturidade do sistema que todos os bebês têm. Ou seja, o bebê nasce com o sistema gastrointestinal imaturo. E a gente sabe que já é comprovado isso, que se você ajudar, auxiliar nesse ritmo, o bebê tem a tendência, você tem a tendência de fazer com que esse movimento ocorra de maneira sincrônica. E quando isso acontece, o bebê consegue, o corpo do bebê consegue se autorregular e se autocurar, que esse é um princípio filosófico da osteopatia. Ou seja, o nosso papel e o teu papel também é corrigir alguns obstáculos que impedem essa autorregulação do corpo. O cérebro, ele é o grande processador do nosso corpo. Isso no bebê e no adulto. E para o cérebro se comunicar, mandar as informações para todos os sistemas funcionarem de maneira adequada, ele se conecta através de fios. Esses fiozinhos aí, a gente chama de nervos. E o nervo tem a principal função de conduzir impulsos elétricos. É através desses impulsos que ocorre toda essa conversa. Então existe um fio que sai da tua cabeça e gruda lá no estômago. É através desse fio que o cérebro vai conversar com o estômago e que o estômago vai mandar a resposta para o cérebro. Essa comunicação, ela é de maneira involuntária. A gente não comanda. Diferente dos movimentos que a gente faz com os braços, diferente do movimento que a gente faz para falar, por exemplo, que existe um comando. Esses movimentos de sincronia, de movimentos viscerais para realizar a função, a gente não comanda. Só que, através do toque, a gente pode favorecer essa comunicação. Na sua infância, você lembra quando a gente fazia uma brincadeira que a gente falava no ouvido de uma pessoa e teria que ir passando para outras pessoas e no final aquela pessoa falava qual é a frase que você falou? Isso pode ser, esse conceito dessa brincadeira pode ser aplicado a esse curso. Por quê? Imagina que esse fio que tem que sair do cérebro,
ele tem que percorrer um caminho até chegar no órgão, para que esse órgão consiga receber essa informação do cérebro e melhorar a sua função. Porém, nesse caminho, o corpo do bebê pode gerar tensões vindas do encaixe dele, por exemplo, na sua pelve, e essas tensões serem obstáculos. Ou seja, o cérebro manda a informação, um local de tensão faz com que essa informação, uma palavra ou um pedaço dessa frase seja perdida por causa desse obstáculo, e o produto final não vai acontecer. O estômago, por exemplo, ou o intestino não vai funcionar dentro da sua normalidade porque perdeu uma dessas partes. E essa tensão, ela pode ser avaliada e tratada por um osteopata. Lógico que existem muitas técnicas específicas que só um profissional pode fazer, mas eu vou passar para você uma maneira global de tratar e equilibrar esse sistema gastrointestinal. Uma desordem no sistema gastrointestinal está correlacionada com as cólicas, com os gases e com a disquesia. Agora eu vou apresentar as técnicas de massagens para você. E para você executar essas técnicas e ela ter efetividade no seu bebê, ou seja, melhorar o seu bebê, você tem que saber aonde você vai tocar, e eu vou te ensinar. Você tem que saber a intensidade desse toque, e eu também vou te ensinar. E principalmente o ritmo. Por quê? Eu não falei para você que tudo no nosso corpo é movimento? Para o sangue chegar até um local e nutrir aquele tecido, ele tem que se movimentar. Tudo na nossa vida é movimento. Onde existe movimento, existe vida. Onde o movimento está alterado, existe a doença. Onde não existe movimento, se instala uma disfunção. Então, você precisa do ritmo para que qualquer técnica que eu vou te passar tenha efetividade. Então, você vai saber o local, a intensidade do toque e o ritmo. E tudo isso eu vou explicar para você agora. De antemão, eu quero que você entenda que todas essas técnicas que eu vou te ensinar têm relação com o sistema gastrointestinal. Ou seja, existem mães, existem relatos clínicos que uma única técnica foi capaz de melhorar a cólica, ou gases, ou disquesia do seu bebê. Eu vou ensinar para você técnicas específicas. Olha, essa tem uma maior efetividade para disquesia. Essa tem uma efetividade global para os 3 problemas que a gente está aqui passando para você no curso. Tá bom? Então, você deve fazer a sequência detalhadamente do jeito que eu vou te passar no passo a passo. Depois que você aprendeu qual que você faz primeiro, segundo, terceiro, o tempo vai ser um aliado. Você vai perceber que para o seu filho, exclusivamente para o seu filho, ele responde melhor a determinadas técnicas. Aí com o tempo você vai escolher qual técnica ou quais técnicas o seu filho responde melhor, tá bom? Para um osteopata, o paciente ele é único, ele é individual. Ou seja, toda a história da sua gestação, de parto, o que você sentiu antes do seu bebê nascer, tudo isso é único, tá? Todo o ambiente da sua casa é único e isso deve ser levado em consideração. Então, o que funciona para um bebê pode não funcionar tão efetivamente para outros, tá bom? Só que você deve experimentar e desafiar, fazendo todas as técnicas, toda a sequência, porque a probabilidade do seu bebê melhorar seguindo essa sequência, ela vai ser bem maior. 2 dicas muito importantes para você começar a executar as técnicas que você vai aprender agora. A primeira é a iluminação do local. Quanto menos iluminado, melhor. Então você coloque uma luz ou no seu quarto ou no trocador do bebê, uma luz bem fraquinha,
para você executar a técnica. E tente fazer sempre com essa luz fraquinha, tá bom? A segunda dica é você usar os olhinhos que o seu bebê já está acostumado a usar, para diminuir o contato e a fricção da pele, do seu toque na pele do bebê. Se você usar o olhinho, fica muito mais fácil a execução da técnica.